costume estar aqui começando mais uma videoaula, dessa vez uma aulinha rápida de revisão sobre fábulas. Então, acompanhe aqui o vídeo que eu vou colocar agora. Vamos aqui a nossa aula, revisando um pouquinho com relação à questão das fábulas. Quem desenvolveu esse material foi a professora Cristiane Lourenço. Vamos lá? Fábula. Uma fábula é uma história curta com características muito especiais. Em Portugal, teve grande valor na tradição oral. Era contada de geração em geração, de avós e pais, para filhos e netos. E sendo curta, era mais fácil de memorizar. Então aí as fábulas, elas surgiram inicialmente como textos narrativos, certo? Que eram contados, transmitidos ali oralmente, de uma geração para outra, certo? Justamente pelo fato de elas serem histórias muito curtas, era fácil de ser memorizados. É claro que de uma geração para outra, era comum que essas historinhas acabassem sofrendo algumas alterações, certo? Como é o caso de toda história, de todo texto que é passado oralmente, tá? Vamos lá. Essas fábulas, esses textos narrativos, elas são textos, certo? Considerados um dos mais antigos gêneros narrativos que a gente tem aí disponível na nossa história, na história humana, certo? Temos várias e várias fábulas contadas aí ao longo do tempo, certo? Que servem justamente para ensinar as pessoas de uma sociedade, de uma época, com relação a como se deveria comportar-se, quais costumes se deveria ter ou não, tá certo? Vamos ver um pouquinho mais sobre as fábulas. A fábula tem duas características principais. A primeira, as personagens são animais, plantas, objetos que falam e agem como pessoas. Detalhezinho aqui, ó. Essa atribuição de capacidades humanas a outros seres ou coisas chama-se de personificação. Então anotem aí no seu diário de bordo, tá certo? Essa palavrinha aí, ó, personificação, a gente está se referindo a toda vez que a gente fala, que a gente caracteriza algum animal, algum objeto como sendo ou possuindo alguma característica humana, a gente está utilizando ali de personificação, certo? É um recurso muito essencial nessa questão aí do gênero fábula. Segundo elemento ali, a segunda característica, é com relação justamente à questão da liçãozinha de moral. A fábula contém sempre uma lição de moral, um ensinamento sobre o comportamento das pessoas. O leitor ou ouvinte da fábula pode encontrar essa lição nas situações contadas na história ou pode encontrá-la escrita ou dita diretamente numa máxima ou num provérbio. O que quer dizer isso aqui? Que a fábula, certo? Ela sempre apresenta a liçãozinha de moral, e essa lição de moral ela pode estar apresentada de forma clara, direta, ou então ela pode estar dentro do texto, devendo aí o leitor interpretar qual é a lição de moral apresentada nela, tá certo? A gente pode utilizar ali, ó, da presença das máximas, certo? Ou seja, frases que têm um efeito lá relativo ao que está sendo apresentado, ou então através ali de provérbios, ok? Vamos ver, falando em provérbios, vamos ver alguns exemplos deles. Exemplos de provérbios aqui, ó. A palavra é de prata e o silêncio é de ouro. As águas passadas não movem moinhos. A necessidade aguça o engenho. Escuta o conselho dos outros e segue o teu. Mais viver, mais aprender. E a união faz a força. São alguns exemplos de provérbios que são retirados ali das fábulas. Existem outros provérbios, como por exemplo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, que faz referência à questão da persistência. Quanto mais se persiste, em algum momento aquilo ali vai dar resultados, certo? Como é, por exemplo, o caso da lebre e da tartaruga, que a tartaruga ela permanece ali persistente, sempre seguindo devagarzinho o seu caminho, ela consegue alcançar justamente o seu objetivo, ela está sendo ali persistente. Seria um exemplo de um provérbio que foi retirado de uma fábula. Quase todos os povos do mundo criaram fábulas, atribuindo características humanas a animais e a outros seres. Por isso, essas histórias fazem parte da sabedoria popular. Elas eram contadas fábulas na antiga Suméria, no Egito Antigo e na tradição do povo hebreu. Esses povos, turminha, eles eram os primeiros povos, as primeiras civilizações que foram construídas ao longo ali da história, certo? Essas povoações, esses povos aí, eles normalmente viviam próximo dos rios, certo?
e dependiam muito dos recursos da natureza. Tá? Principalmente no início ali da civilização, das primeiras civilizações humanas, esses povos marcaram a história por isso, certo? Marcaram a história justamente por esse surgimento deles. Vamos lá. Noutra parte do mundo, as histórias contadas pelos índios da América falavam de situações vividas por animais, como forma de educar os mais novos na difícil arte da sobrevivência. Pensa que existiu na Grécia Antiga um fabulista, ou seja, um contador de histórias, um contador de fábulas, que era chamado de Esopo, que terá contado histórias como o leão e o rato, a tartaruga e a lebre, ou a raposa e o corvo. As fábulas eram usadas na educação grega como exercício de treino, na aprendizagem dos estudantes. Mais tarde, Fedro, um poeta latino, divulgou-as entre os romanos. Na Índia, ainda antes de Cristo, havia uma coleção de fábulas chamada de Panchatantra, que mais tarde foi reinventada pelos árabes. Nessa obra, várias histórias protagonizadas por animais pretendiam transmitir sabedoria de vida a 3 jovens príncipes. Todas essas fábulas foram viajando através do tempo e das diversas culturas, sendo reinterpretadas e servindo de inspiração a muitas outras histórias. O fabulista francês Jean de La Fontaine, que viveu no século XVII, recontou mais de 200 fábulas em versos. Criador da fábula moderna, serviu-se deste tipo de história para descrever e criticar a sociedade do seu tempo. Então a fábula aí, turminha, ela serve justamente como uma forma de você criticar, de você refletir sobre o tempo, sobre o período em que ela está escrita, em que ela foi ali reescrita. As fábulas normalmente elas são escritas através de parágrafos, mas no caso aqui elas também podem receber uma versão, certo? Em versos, uma versão rimada, como foi no caso das fábulas recriadas, reescritas ali por La Fontaine. A fábula é assim uma forma narrativa muito antiga, que continua a despertar a curiosidade de muitos leitores. Os animais são personagens com características bem definidas e que ajudam a mostrar vários aspectos do caráter das pessoas. Por exemplo, a vaidade, a bondade, orgulho, inteligência, persistência, etc. Cada animal ele personifica uma característica humana, ficando aí responsável justamente por apresentar essa característica em outras fábulas diferentes, tá bom? A palavra fábula tem origem no latim, significa relato ou história, e ao longo do tempo também adquiriu o significado de história imaginária ou inverossímil, certo? Ou seja, aquelas histórias que são construídas pela imaginação do ser humano. Ainda hoje, usamos a palavra fabuloso para caracterizar tudo o que seja extraordinário, admirável e, de certa maneira, maravilhoso. Podemos mesmo dizer que uma fábula é um conto, em que as personagens falam sendo animais e que há sempre uma frase a nos ensinar alguma coisa para não cometermos erros. Detalhe, a gente pode dizer então que toda fábula é um conto, mas jamais a gente pode dizer que todo conto, certo, é uma fábula. Por quê? Os contos de fadas, eles são um gênero à parte. Embora eles tanto a fábula quanto o conto de fadas sejam gêneros narrativos, os dois têm características distintas. A fábula vai ter ao final ali a questão justamente da lição de moral, enquanto o conto de fadas não vai ter. Tá certo? Então, são gêneros aí próximos, mas ao mesmo tempo bem distintos, bem separados. Certo? São, vamos dizer assim, irmãos próximos. Ok? Vamos ver agora um pouquinho mais, relembrar um pouquinho mais sobre os textos narrativos, já que as fábulas e justamente os contos ali, eles pertencem a esse tipo de texto. O que seria o texto narrativo? Vamos ver? Narrar é relatar fatos ou acontecimentos. Todos os dias contamos fatos reais ou imaginários. Por exemplo, quando relata ao seu melhor amigo algo que aconteceu numa aula ou no dia em que foi à praia com sua família. Nesse caso, está fazendo uma narrativa oral. O texto narrativo é uma história em que o narrador conta uma história real ou imaginária, onde entre personagens que se envolvem numa ação situada num espaço e tempos concretos. O narrador é aquele que conta a história e pode participar como personagem, como é o caso ali daqueles que usam a primeira pessoa, eu no singular ou nós no plural.
Exemplo, partimos para a capital cheios de entusiasmo. Quem foi que partiu para a capital? Nós, certo? E aqueles que não, os narradores que não podem participar, certo, da história, mas eles narram, eles apenas narram aquilo que eles observam. Como é o caso dos narradores que observam a história de fora. No caso, ele, ela, ou então eles ou elas, no plural. Exemplo, Afonso trepou a árvore e de lá conseguiu alcançar o vasto horizonte. As personagens são intervenientes na ação e, conforme o seu papel, podem ser principais, desempenham um papel de maior importância, secundários, têm uma participação ocasional. As personagens são normalmente caracterizadas de duas formas, fisicamente e psicologicamente. Para caracterizar, para descrever ali essas características dos personagens, a gente vai utilizar as palavrinhas que a gente chama de adjetivos, tá certo? Pode ser positivos ou negativos. Vamos ver com relação à caracterização física. Vamos ver aqui um exemplo. Exemplo, tinha uns olhos grandes, verdes e cabelo ondulado. E com relação aqui à característica psicológica, seria com relação a justamente a personalidade desse personagem. Exemplo, era um rapaz tímido que gostava de isolar-se no quarto. A questão do espaço. O espaço é o local onde aconteciam e se desenrolam essas histórias, os eventos ali, onde é que eles acontecem. Exemplo, avançou pela rua ladeada por árvores de grande porte. Então, a história aí ela se encontra justamente, certo, num ambiente, lá numa rua, onde você vai ter árvores de ambos os lados, ok? Tempo. O tempo é o momento ou momentos em que decorre a ação, marcado pelo relógio ou pelo calendário. Exemplo, partiu ao início da manhã com a mochila nas costas. Temos ainda a questão da ação, que é o conjunto de acontecimentos que tem lugar ao longo da narrativa. Uma narrativa geralmente tem três partes especiais, que são essenciais. No caso, a introdução, que é onde vai se mostrar ali a situação inicial, os personagens, onde é que eles estão, o ambiente em que eles estão. O desenvolvimento, que é onde vai mostrar as peripécias desse personagem, quais são os eventos, os problemas, tá certo? E nós vamos ter também a conclusão, que é o desfecho, o deslance dessa história, tá bom? Num texto narrativo, há momentos de narração, relato de acontecimentos onde predomina o pretérito perfeito. Exemplo, o comboio partiu à hora marcada. Francisco olhou pela janela e viu o relógio da estação afastar-se lentamente. Isso faz aí referência a algo que aconteceu no passado. Tá bom? Temos ainda a questão da descrição, aí o uso da descrição, caracterização do personagem, dos ambientes, etc., onde predomina o pretérito imperfeito. Exemplo, a sala tinha uns enormes cortinados que filtravam a luz do sol. Temos ainda a presença dos diálogos, que é a conversa entre personagens. Exemplo, o que é que te aconteceu? Perguntou Maria ao seu amigo. Nada de especial. Atrasei-me porque adormeci. E aqui um breve resumozinho de como é que a gente pode escrever um texto narrativo. Quando escreve um texto narrativo, deve-se organizar as... E aí, gostaram da videoaula de hoje? Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais outras videoaulas super bacanas. Também não esqueça de ativar ali o sininho, tá certo? Para justamente você ser informado de quando tiver vídeo novo no canal. Clique no gostei se você realmente gostou do vídeo, tá certo? Comente aqui para que a gente possa melhorar os próximos vídeos. E nos vemos na próxima videoaula. Um abraço forte. Ah, sim, ó, não me esqueci. Se você gostou realmente do vídeo, compartilhe com um coleguinha, tá bom? Para que ele também possa conhecer aqui o canal e conhecer esses vídeos. Agora sim, um abraço forte e tchau!